Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:05, eu sou o Mauro Friesman, seja bem-vindo. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. A novidade é que desde ontem nós estamos transmitindo também em outras frequências, aqui na capital, região metropolitana, pela Rádio Empreender, em AM 1370 e 1520, e também em Santos, pela Top FM 100,3. Então, muitas opções de frequências no AM e no FM para você acompanhar o programa Gente que Fala. Além disso, você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e também pelo nosso blog, o gentequefala.com.br. As linhas estão abertas para a participação de todos, fazendo perguntas aos nossos convidados, 3289-3580 e 5052-5555. Os participantes de hoje do programa Gente que Fala, você nos vê pelas imagens, aqui à minha esquerda, a enfermeira Rosa Maria Bruno Marcucci, ela é coordenadora da área de saúde da pessoa idosa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Rosa Maria, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Obrigada a todos pelo convite. E é um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa rede. Também conosco, aqui à minha esquerda, a otorrinolaringologista, a doutora Maria Emília Gadelha Serra. Ela é diretora do Alpha Group Medicina Integrativa e também presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Maria Emília, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Também conosco agora aqui à minha direita, o cirurgião dentista, Dr. Mauro Gerson, especialista em implantes, reabilitação oral e estética bucal. Dr. Mauro, bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Espero poder contribuir um pouco. Vou te chamar de Xará. E também conosco, fechando a mesa do Gente que Fala de hoje, a oncologista a doutora Maria Del Pilar Esteves Diz. Ela é diretora do Corpo Clínico do Instituto do Câncer e também integra a clínica Oncostar do Hospital São Luís do Itaim, da Rede Dó. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite e bom dia ou boa tarde para todos agora. Agora boa tarde já, né? Bom, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. O mês de outubro está encerrando, hoje é dia 30, termina amanhã. Isso que dizem que tem 32 de outubro também, né? O mês não termina mais, né? E a Prefeitura de São Paulo dedicou uma especial atenção ao programa Nossos Idosos durante esse mês, que envolveu diversas ações da Secretaria de Saúde, muitas delas em conjunto com outros órgãos municipais. E o destaque para a rede de atenção à saúde da pessoa idosa, que se inicia na unidade básica de saúde e é direcionada a outros setores, incluindo a unidade de referência à saúde do idoso e o programa acompanhante de idosos. Rosa Maria, o secretário de Saúde de São Paulo, do município de São Paulo, Edson Aparecido, esteve ontem aqui, inclusive, conversando com a gente a respeito do mês do idoso. Qual é o balanço que a gente consegue fazer desse trabalho todo realizado pela Prefeitura de São Paulo? Então, Mauro, a gente tem um balanço bastante positivo, né? Fomos muito felizes nesse mês. No dia 1º de outubro foi lançado oficialmente o programa, né? A gente vem trabalhando nele já há algum tempo, uns 3 meses, fortalecendo toda a rede de atenção à saúde do município para o atendimento específico da população idosa, com um olhar voltado para o envelhecimento, de fato, né? Então, nós tivemos no lançamento, a publicação de uma portaria, que é a Portaria 202, que regulamenta o programa com a Política Municipal de Saúde da Pessoa Idosa, e que traz para a gente todo o ganho do fortalecimento da unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do usuário dentro da rede pública. E nós estamos trabalhando dentro do processo de trabalho dessas equipes para que a gente consiga organizar os territórios das unidades básicas para colocar uma programação específica para o atendimento do idoso, em tempo integral, todos os dias da semana,
em que a gente fortalece o vínculo do idoso com essa unidade básica e proporciona atividades que vão trabalhar a prevenção dos agravos do envelhecimento. Então, a gente sai do foco da doença e vai para o foco da questão da funcionalidade do idoso, né, que é o que está muito ligado à independência, à autonomia e que está diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas no envelhecimento. Essa mudança de foco se traduz numa quebra de paradigma. É uma mudança de paradigma que já vem sendo proposta pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e que quebra aquele estigma do processo de envelhecimento das perdas que podem acontecer no envelhecimento, serem coisas comuns, que não precisam ser trabalhadas. Então, o idoso vai fragilizando, ele vai se isolando da sociedade, ele vai deprimindo, ele vai tendo uma série de perdas, né, de questões negativas que interferem em toda a qualidade de vida e que aceleram o processo de envelhecimento. Então, esse trabalho é um trabalho preventivo que traz um ganho muito grande para a população idosa da cidade. A cidade de São Paulo tem 1.700.000 idosos, mas é um trabalho que não deve chegar só até eles. É um trabalho maior, porque tem que alcançar as famílias. Qual a Sim. estratégia da Prefeitura de São Paulo para que as informações cheguem, porque é a família que estará envolvida nesse trabalho de trazer o idoso para a saúde do município? A gente tem todo um processo de divulgação do programa dentro da unidade básica e no território. Então, são ações que a gente também busca integração com a comunidade no entorno da unidade básica, né? Além disso, a gente também está trabalhando muito com os cuidadores, né? Os idosos que têm já um grau de dependência, que necessitam mais, por exemplo, da família, tem todo um desgaste em cima do cuidador. A gente tem muitos idosos que são casais idosos, que hoje, com as famílias reduzidas, têm menos apoio familiar, e que são idosos cuidando de idosos. Então, a gente também tem todo um cuidado em relação a essa população. Já a gente vai entrar na questão da odontologia, na terceira idade, aqui com o doutor Mauro Gerson. Como é que está essa questão da odontologia, a oferta do atendimento odontológico para o idoso na Prefeitura de São Paulo? Então, a saúde bucal, ela tem tido uma participação bem efetiva no nosso programa. A gente tem muitos casos de idosos com próteses mal adaptadas, precisando de troca de prótese ou de próteses novas. Tem outras questões, por exemplo, a prevenção do câncer bucal. A gente vai ter agora, no mês de novembro, o mês inteiro de campanha específica da prevenção do câncer bucal e muito focada no idoso. Então, vai desde a questão da orientação em relação ao cuidado com a prótese, ou ao cuidado, de um modo geral, né, com os dentes, com a dentição. Tem uma outra questão também, que a gente começou a trabalhar com os dentistas da rede, para que eles tenham um olhar diferenciado para o idoso. Então, eles também vão observar não só a parte bucal, mas a parte do comportamento, para ver se tem alguma alteração cognitiva, perda auditiva, enfim, são as coisas que são características do processo de envelhecimento, para que eles também façam a detecção e encaminhem para a avaliação funcional que nós fazemos nas unidades básicas de saúde. Na questão da odontologia com os idosos, as projeções futuras indicam um aumento expressivo da população idosa no Brasil, e essa população muitas vezes é acometida por diversos problemas bucais, como a xerostomia, cáries de raiz, problemas nas pontes, próteses, doenças periodontais, lesões, câncer bucal, ATM, má mastigação e dificuldades de trituração. A perda dos dentes também pode ser agravada por problemas gengivais, a diminuição da salivação pela idade ou pelo uso de medicamentos. Doutor Mauro, os problemas bucais hoje enfrentados pelos idosos, eles têm a ver com uma falta de prevenção no passado, ou com uma odontologia que não tinha uma tecnologia tão eficiente para manutenção dos dentes? Muita gente antes
a gente sempre ouviu falar, arrancava o dente, né? Doeu, arrancou, e aí isso vai trazendo outros problemas para as pessoas. Boa tarde, Mauro Xará. Como a Rosa Maria falou, na verdade, nós temos que olhar o idoso de uma forma geral. Como você já sabe, eu gosto de falar, o dentista, como eu gosto de ser, eu não sou dentista de dente, sim de gente. Então, nós não podemos olhar um foco específico do dente, e sim um todo. Por isso que eu te chamei de gentista e não dentista. Na verdade, também não podemos pôr o foco num problema só. Falou em paradigmas agora, eu acho que a ciência como um todo, em todas as áreas, ela quebra paradigmas todos os dias. E nós não podemos sair estático. Então, por exemplo, a odontologia prestada há 30 anos atrás era uma, hoje é outra. A cultura dentro do nosso país odontológica, nas famílias, também era uma, hoje é outra. Então, os pais levavam os filhos a postos de saúde, e não só a atitude do profissional, mas como da família, era, popularmente falando, arranca o dente que está com dor. E não era trata, preserva. E isso é um efeito dominó, quer dizer, a partir do momento que perde um dente, o efeito começa em cascata. E essa perda de dente leva a diversos outros problemas no organismo do paciente, do ser humano. Então, por exemplo, o problema do idoso, em grande número usando próteses e próteses móveis, sejam elas totais ou parciais, isso é dentadura ou próteses parciais, tudo que a gente não usa no organismo atrofia. Então a gente costuma dizer, use para não atrofiar. E a partir do momento que a pessoa passa a usar uma prótese móvel, o osso começa a atrofiar abaixo daquela prótese móvel. E aí a prótese passa a não ter mais adaptações. Perde a estabilidade. Perde estabilidade. Isso pode levar a lesões, as quais podem ser, inclusive, pré-cancerígenas. Nós tivemos um trabalho, estava comentando, a gente trabalhou durante 5 anos, de 1982 a 86, no Instituto do Câncer, Arnaldo Vieira de Carvalho, onde já tinham dados que a gente hoje saberia muito bem como solucionar, o que naquela época a gente ficava perdido. Então a ciência evolui e não tem como parar, graças a Deus. São pesquisas atrás de pesquisas, e a gente sabe que hoje a implantodontia veio muito auxiliar nesse problema de perda óssea, com enxertias, implantes, voltando ao paciente um poder mastigatório, deglutição, alimentar. Ele passa a ingerir proteínas que ele deixou de consumir devido a não conseguir mastigar com próteses móveis, o que o implante colocado com a prótese fixa na boca faz com que a qualidade do paciente, do ser humano, melhore muito, além da autoestima. Aí é o idoso que passa a participar mais da sociedade e não se esconder em casa, com vergonhas, com suas deficiências, com as suas faltas de nutrição. Então nós estamos num caminho que com essas quebras de paradigmas, eu acho que a gente só tende a evoluir, por isso que a idade média, eu costumo dizer, Mauros não nascem mais, porque não dão mais nome de Mauro para as crianças. Em 1970, 80, era normal a gente ir em falecimentos de pessoas de 70 anos. Hoje, se nós vamos de 80, 90, a próxima geração já é de 100. E isso se deve a esses... O próprio trabalho de implante, doutor Mauro, tem lá os seus desafios, né? Porque o osso vai se retraindo, não sei se esse é o termo correto, a ponto de não ter mais a possibilidade de adaptação de um implante. Aí entram as técnicas para enxerto, né? Exato. Na USP, a gente dá aula na pós-graduação lá, né, nessa área de implantes e reabilitação, a gente tem pesquisa no mundo inteiro, inclusive associada a diversas universidades, nessa área de enxertia, por exemplo, para recuperar, entre aspas, aquele osso perdido. O implante, uma vez colocado dentro de um novo osso, ou do osso remanescente, aquele osso deixa de reabsorver. Por quê? Porque ele deixa de não ter função. Então ele passa a estar ativo. Que nem a gente fala para um idoso, ou para qualquer pessoa, exercício físico, eu não consigo, não tem problema. Anda 15 minutos por dia, baixo impacto. O teu osso vai se neoformando, vai formando o osso e deixando reabsorver, com que aquela tua perna não fique fraca, com teus braços, e assim é o osso da boca. Ele estando com o implante lá dentro, o osso deixa de reabsorver e o paciente vai ter uma qualidade de vida muito maior. Sabe que existem perdas, principalmente na arcada superior, quando perde os dentes, as pessoas ficam com uma dentadura, vamos usar num termo que todos entendam, né, que estão nos escutando, uma dentadura na arcada de cima, nós temos uma proximidade muito grande com os seios da face, principalmente o seio maxilar. Então as pessoas têm o seio maxilar, seio frontal, etimoidal, esfenoidal,
esse seio, que é o seio maxilar, além do processo de reabsorção óssea, ele hiperpneumatiza, porque ele deixa de ter a pressão dos dentes. Existem casos de comunicação buco-sinusal, isso é, a pessoa deixa de ter osso, fica só a gengiva com o seio em comunicação, e aquilo é uma porta de entrada para bactérias, micro-organismos, e essas bactérias... Sinusites adoidado, mas o mais arriscado, inclusive, são endocardites bacterianas. São problemas que vão ao coração, oriundos da bactéria da boca. E que é muito comum, não só nesses casos, como em dentes, em focos infecciosos dentro da boca, dos quais sempre devem ser combatidos. Agora, uma outra situação bastante grave, que você destacou, doutor Mauro, a questão do câncer bucal, muitas vezes os casos relacionados à própria ponte, que machuca e vai lesionando, não é isso? Exato, são próteses mal adaptadas, uso de álcool, tabaco, quer dizer, são vários fatores que podem levar. Doutora Pilar, eu queria ouvir o seu trabalho lá na oncologia em relação a esses casos de câncer bucal. Bom, o câncer bucal tem vários fatores de risco, por assim dizer. Então, nós temos essa questão do câncer bucal relacionado a próteses mal adaptadas, a um processo inflamatório crônico, lesões crônicas. A gente tem outras questões importantes, como, por exemplo, o tabagismo, o tabaco, e principalmente associado ao alcoolismo, pessoas que fumam, pessoas que bebem, mesmo que não seja em grande quantidade, elas têm um risco muito maior de ter o câncer de boca. E a gente também tem os cânceres relacionados a vírus. Então, hoje, o papilomavírus, ele começa a ser um vírus importante, em alguns países até uma das causas mais importantes de câncer, não tanto de boca, mas da região, principalmente aqui da região da laringe, mas de orofaringe e da laringe. O trabalho da gente no ICESP, na verdade, nós não trabalhamos tanto com a parte preventiva, a não ser com aulas e orientação para profissionais de saúde ou pacientes de como prevenir, mas é um trabalho mais terapêutico mesmo. Então, o trabalho de tratamento desses pacientes começa com uma avaliação da saúde bucal, porque a quimioterapia, a radioterapia e mesmo a cirurgia no paciente que tem dentes em mau estado, que tem processos infecciosos, ele vai acabar tendo, esses pacientes têm muito mais complicações durante o tratamento. Então, até para começar a tratar esse paciente, a gente precisa primeiro avaliar a saúde dental desse paciente, corrigir os problemas mais sérios e depois disso tratar. Infelizmente, nós temos até por dificuldades na prevenção, por dificuldades no reconhecimento das lesões pré-cancerígenas, nós ainda recebemos muitos pacientes com doença bastante avançada. E isso é um grande problema, porque você diminui a chance de cura ou, às vezes, no tratamento traz disfunções grandes. Você, às vezes, precisa retirar a língua, partes importantes da arcada dentária, e com isso você acaba tendo dificuldades para se alimentar, dificuldades para falar, o que, lógico, vai trazer problemas da adaptação desses pacientes. Então, a prevenção seria o primeiro momento para a gente conseguir ter tratamentos mais eficientes e menos mórbidos, né, menos tóxicos. Doutor Mauro, só para a gente fechar esse tópico, eu falei aqui dos problemas relacionados, eu falei xerostomia. O que é xerostomia? É a boca seca, vamos usar assim de uma forma simples, a falta de saliva, muitas vezes causados por tratamentos de radioterapia, por exemplo, ou uso de medicamentos. São problemas sérios, assim, que o dentista tem que trabalhar coordenado com a equipe médica. Por exemplo, não se pode simplesmente, como a doutora estava dizendo, fazer de uma forma simples, explicando em português, não em odontologuês, fazer uma extração e arrancar um dente de qualquer forma. Você pode causar problemas, inclusive, de osteonecrose, problemas seríssimos, que aí a pessoa tem que operar e tirar parte daquele osso. Então, a prevenção realmente é o caminho, e essa falta de saliva, falta o lubrificante do qual dá a condição do dente ter uma vida saudável. Quando não tem a saliva, o dente, vamos usar de uma forma simples, ele estraga muito mais fácil, ele careia muito mais fácil, a gengiva retrai e os problemas periodontais evoluem com a mobilidade do dente. Você acompanha o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon, 12h23. Nós vamos conversar agora por telefone com o dermatologista Dr. Diego Negro, professor na pós-graduação das faculdades BWS. Dr. Diego, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo ótimo. Vamos falar sobre o tom da pele, os cuidados relacionados. Quais são as características
nos diversos tons de pele, doutor Diego, e os cuidados que devemos ter com cada tom de pele? Então vamos lá, quanto mais retinta a pele, quanto mais morena for a pele, a gente tem mais melanina e uma maior camada de células. Isso confere uma maior proteção para a pele contra os raios ultravioletas. Então uma pele negra, por exemplo, tem um fator de proteção de 3,4 aproximadamente. Aqueles que a gente vê nos protetores solares, uma pele negra já possui um fator próprio, o que não retira a necessidade de proteção. Nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente também. No entanto, mesmo com proteção, a pele mais retinta ela tem uma menor camada de gordura, ou seja, uma pele mais seca. E também pelo fato de perder um pouco mais de água, também menos retinta. Então isso confere uma necessidade de hidratação um pouco maior. Ou seja, não dá para abrir mão dos cuidados com a pele negra também. Não de líquido sempre, evidentemente, e também há protetores especiais. Exatamente. Na verdade, os protetores que a gente indica são sempre acima do a fator de proteção sempre acima de 30 para todos os tipos de pele. E o que muda de uma marca quanto à especificidade do protetor é quanto à cosmética. Então, para uma pele um pouco mais seca, a gente indica um protetor com poder de hidratação um pouco maior, mas sempre com uma proteção de ultravioleta acima de 30. Quanto aos fios de cabelo, a gente tem um cuidado um pouco maior, no mesmo sentido, são fios que necessitam de um pouco mais de hidratação para ter um resultado estético melhor, e também necessita, a gente não pode esquecer que os fios de cabelo também precisam de proteção solar. Há muita desinformação nesse sentido, doutor Diego? As pessoas imaginam que as peles mais claras é que têm a necessidade de uso de produtos e protetores solares? A desinformação no sentido de que a pele realmente mais negra, ou a pele mais retinta, ela tem um pouco mais de proteção realmente quanto à exposição solar e quanto aos raios ultravioletas. O que confere gravidade quanto à exposição aos raios seria a queimadura solar. Então, que a pele mais retinta tem menos chance de queimar no sol, né? Mas, como a gente disse, isso não impede a necessidade de proteção, porque uma vez que a pele está exposta a esse tipo de radiação, isso pode gerar problemas futuros, como câncer de pele e também envelhecimento cutâneo. E isso independe do tom da pele. Então, mesmo tendo um fator de proteção maior e algumas vantagens no tom da pele, a gente necessita de cuidados também. Eu estou vendo aqui a informação, doutor Diego, nós temos agora 31 graus, parcialmente nublado, céu, índice de ultravioleta extremo. Quais são os cuidados, então, neste momento? Primeira coisa, sempre o uso de protetor solar. A indicação que a gente pede é de 3 em 3 horas o uso, porque é o tempo que basicamente ele dura nesse clima que a gente vive aqui. Então, sempre a reposição desse protetor solar, um fator de proteção sempre acima de 30, abaixo disso não é recomendado. Então, a exposição, o fator de proteção sempre acima de 30 para todos os tipos de pele, independente do tom. Além disso, a hidratação é muito importante nesse período, porque a gente tem um pouquinho mais de sudorese, então sua-se um pouco mais e a gente perde mais água. Então, a pele que já é seca tem mais propensão a ficar seca nesse clima. Então, os cuidados se intensificam nesse tempo que é mais quente e deixa a pele mais seca. Mas aí você está dizendo em relação àqueles que estão expostos ao sol, quem está trabalhando, não necessariamente exposto ao sol, mas está encaminhada na rua, dentro do carro, como é que deve ser o procedimento? O uso do protetor solar? Sim. A indicação é sempre de 3 em 3 horas. O que a gente acaba tendo um pouco de tolerância nas passadas, um pouco menos, mas porque quanto mais exposto ao calor e à radiação, menos dura, mais tem degradação do produto. Então o protetor dura menos mesmo. Porém, a indicação é realmente de 3 em 3 horas. Mesmo porque essas luzes, que a gente chama de luzes frias, que são luzes de escritório, de áreas de trabalho, elas têm um poder de queimar. Então, tem pacientes que fazem mancha de pele. Então, é importante o uso realmente como recomendado do produto, que seriam de 3 em 3 horas mesmo.
Doutor Diego, hoje é aniversário da doutora Selmara Catalano, é isso? Isso mesmo. Ela está sempre com a gente aqui, então, por favor, transmita os parabéns aqui da equipe do programa. Será dado. Gente que fala, tá Será bom? dado. Doutor Diego Negro, professor na pós-graduação das faculdades BWS, muito obrigado pelas informações, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, amor. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau, boa tarde. Próximo assunto, aqui no programa Gente que Fala. 3 anos após começar a ser oferecida na rede pública gratuitamente para meninos, a vacina contra o HPV alcançou somente 21% do público esperado. Uma equipe de oncologistas da Rede DOR, que acaba de voltar do European Society for Medical Oncology, é um congresso da Sociedade Europeia de Medicina Oncológica, trouxe consigo um estudo que mostra a importância da ampliação da vacina de HPV para meninos, inclusive na prevenção ao câncer de colo de útero e de outras doenças que atingem as mulheres. Doutora Pilar, por que só 21% do público esperado foi alcançado com essa campanha? Não é uma campanha, né? É um trabalho permanente. Né? É um trabalho permanente. O Ministério da Saúde adotou a vacinação contra HPV dentro do seu calendário, do calendário normal de vacinação, e isso acho que foi um avanço mesmo. A gente sabe hoje que praticamente 100% dos cânceres de colo de útero estão relacionados ao HPV. Talvez o que as pessoas não saibam é que nós não temos só câncer de colo de útero relacionado ao HPV. O HPV também é responsável por cânceres da boca, da orofaringe. Em alguns países do hemisfério norte, essa já começa a ser uma das principais causas de câncer de laringe e orofaringe, então ele vem ganhando importância. Ele está relacionado com câncer de canal anal, de toda a região perineal, tanto em homens quanto em mulheres, está relacionado com câncer de pênis. Então, quando a gente fala de HPV, a gente está falando de um conjunto grande de cânceres e todos cujo tratamento não é tão fácil assim. E é prevenível, né? Se eu tenho uma vacina que consegue impedir a infecção, eu consigo, com isso, impedir o aparecimento do câncer. As mulheres têm um pouco mais de consciência, ou a população faz um pouco mais essa relação de que HPV está relacionado a um câncer da mulher. O câncer do colo de útero é o segundo câncer da população feminina no Brasil. Isso é uma pena. Quando a gente vai ver alguns países como a Austrália, que foi um dos primeiros países a colocar um programa de vacinação forte e tem uma boa prevenção com exames de Papa Nicolau, esse tipo de coisa, a Austrália já está falando em erradicação do câncer do colo de útero. Ele já fala que no futuro, e é um futuro próximo, em 10 anos, eles não devem ter praticamente câncer de colo de útero. E a gente ainda está falando do segundo caso, do segundo câncer na população feminina no Brasil. Então a gente está muito atrás nesse caminho, no caminho da prevenção mesmo. As meninas também hoje têm uma baixa taxa de vacinação, menos de 70% das meninas na idade que deveriam se vacinar, que seria até os 16 anos de idade, estão vacinadas na primeira dose. E normalmente para o HPV você precisa de 2 doses. A primeira dose ela é feita e a segunda dose em 6 meses. E na segunda dose a taxa de vacinação é mais baixa ainda. Então eu acho que hoje falta um esclarecimento da população da importância da vacina, como pensando na possibilidade de ter câncer no futuro. Existe um número muito grande de pessoas que está infectada pelo HPV. O HPV circula muito no nosso meio, aliás, no mundo inteiro, isso não é uma particularidade do Brasil, e da infecção até o aparecimento do câncer, a gente tem mais de uma década, às vezes quase 2 décadas. Então, as pessoas acabam, elas teve o contato com o vírus, ela às vezes não consegue fazer a relação, a gente não consegue saber exatamente quando essa pessoa se infectou. Então, é muito importante que você se vacine jovem, na idade onde a vacina é mais efetiva, onde você consegue produzir mais anticorpos e onde muito provavelmente você não teve nenhum contato ainda com esse vírus. Essa proposta de vacinar os pré-adolescentes e os adolescentes é porque é justamente nessa faixa etária onde a vacina é mais efetiva, ela é mais capaz de prevenir. O que me chamou a atenção, doutora Pilar, é que a vacinação se dá em 2 momentos. Tem a vacinação, depois ela se repete em 6 meses. Isso. E o índice de adesão é menor ainda nessa segunda vacinação. Sim. Por quê? As pessoas acham que porque tomou a primeira já tem a
a defesa? A gente tem vários motivos. Na verdade, essa é uma vacinação que se dá numa fase onde a adesão às vacinas já é, em geral, um pouco menor, porque são pré-adolescentes e adolescentes que dependem da família levar esse jovem para o posto de saúde para vacinar. É uma idade onde as famílias já não são tão aderentes e acabam esquecendo e vacinam um pouco menos para tudo. Tem também muito preconceito. Então, como é uma doença que a via de transmissão é a principal, não é exclusiva, mas a principal é uma via de transmissão sexual, existe um receio que, bom, se eu vou vacinar, esse jovem vai se sentir mais seguro e vai ter uma atividade sexual mais precoce, o que não é verdade. Em vários países do mundo foram feitos estudos para verificar como é que foi o comportamento destes jovens depois de vacinados. Eles não mudaram o seu comportamento, eles continuam tendo seu comportamento usual, nenhum jovem foi ter mais relações sexuais porque tomou a vacina. Na verdade, o jovem não se relaciona com a vacina dessa forma. Então, isso não mudou. E também a gente tem algumas dúvidas, não dúvidas, mas tem também alguns relatos, principalmente de meninas que desmaiaram ou passaram mal depois da vacina, como se isso tivesse sido um efeito da vacina. Também tem uma série de estudos mostrando que essa é uma faixa etária onde também os jovens são muito suscetíveis a ter reações vagais quando estão submetidos ao estresse. E o estresse pode ser a fila da vacina, a dor da vacina, porque não existe picada sem nenhuma dor, a ansiedade. Então, é muito mais fácil um jovem desmaiar, né, do que uma criancinha ou do que uma pessoa adulta. Então, tudo isso vem fazendo parte de uma certa, acho que uma campanha de desinformação mesmo, que acaba falando mal de uma vacina que é segura. Nós temos milhões de pessoas vacinadas no mundo e os países que conseguiram vacinar bem, a gente tem diminuição do câncer de colo de útero, não só dele, de câncer de colo de útero, de câncer de pênis, de outros cânceres também. Então, ela tem sido muito bem sucedida. Mas existem efeitos adversos dessa vacina e como saber se a pessoa corre o risco de ter esse efeito adverso? Os efeitos adversos da vacina são efeitos locais. Então, tem essa questão muito relacionada ao estresse, à ansiedade, que pode ser um desmaio mesmo. Isso é pontual. A pessoa acorda e ponto. E a gente pode ter um pouco de dor no local de aplicação e um pouco de vermelhidão no local da aplicação. Esses são os efeitos que realmente foram documentados, descritos, e a gente sabe que eles são reais. As outras coisas que têm sido relatadas são totalmente hipotéticas e não se confirmaram nessas milhões de doses que têm sido feitas ao longo do mundo em estudos muito bem controlados. Mas isso atrapalha a adesão? Atrapalha muito a adesão. Qual que é o efeito das fake news nesse Olha, nós tivemos uma situação no litoral de São Paulo e isso caiu, isso há poucos anos, né? E isso caiu a vacinação naquela cidade de uma maneira brutal. No México aconteceu uma questão semelhante, numa cidade pequena, onde uma jovem atribuiu um mal-estar e aí ninguém na cidade mais se vacinou. E isso trouxe um impacto brutal na campanha de vacinação no México. Então, hoje a gente também tem isso. O jovem está aí ligado no celular. Se alguém atribuir um problema àquilo que ele está fazendo, ele acredita e milhares de pessoas são informadas imediatamente. Então, isso tem uma reação imediata. Então, essa campanha, isso traz um efeito de longo prazo, né? Porque você vai ter o reflexo dessa vacinação hoje, dessa não vacinação hoje, vai acontecer daqui a 10 ou 15 anos, não é agora. O câncer de colo de útero, ele está sempre relacionado ao HPV? Quase 100% dos casos. Isso é o que a gente sabe hoje. Uhum. Quais são outras possibilidades? A gente tem raríssimas síndromes hereditárias que estão relacionadas ao câncer de colo de útero na infância, mas são raríssimas e às vezes infecções severas, crônicas. E a gente tem uma outra condição importante, que são os pacientes que são imunossuprimidos, independente da causa de imunossupressão. Os jovens que fazem quimioterapia, transplantados, portadores do HIV com imunodeficiência, eles também têm maior risco de ter o HPV e ter o câncer pelo HPV. Então, nesses grupos de imunossuprimidos, inclusive, a gente estende a vacinação para uma idade maior. A gente vacina até os 26 anos de idade, mais ou menos.
Você acompanha o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon AM 740, 12h38. Nós vamos para um intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre ozonioterapia. Até já. Na cidade de São Paulo, toda criança importa. Por isso, a Prefeitura contratou 12 mil novos professores. Mais de 3 milhões de novos livros distribuídos. Além disso, criou o programa Alimento Saudável, incentivando a agricultura familiar e mais alimentos orgânicos para o cardápio escolar. De volta com o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon, AM 740, 12h39, e em meio a controvérsias, a ozonioterapia surge como um novo tratamento para vários problemas de saúde, incluindo o câncer. Ela trata inflamações, dores, infecções, feridas, queimaduras e tem sido usada como terapia de suporte para pacientes com câncer. O procedimento pode ser feito via injeção subcutânea, óleo ozonizados e até sauna. A ozonioterapia é oferecida pelo Sistema Único de Saúde e, apesar de ter sua eficácia questionada pelo Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde afirma que sua segurança é comprovada e reconhecida. Doutora Maria Emília, o que é a ozonioterapia e por que essas controvérsias em relação a esse tipo de tratamento? Bem, a ozonioterapia nada mais é do que a aplicação de uma mistura de gases medicinais, o oxigênio e o ozônio, né? É uma técnica utilizada e desenvolvida pelos alemães no final do século XIX, tem quase 130 anos de vida, e já implantada em quase 50 países em todos os continentes, inclusive disponível no sistema público de saúde de vários deles. E essa mistura gasosa, ela é aplicada de diversas formas, tanto locais e tópicas, né? Pode ser usada, por exemplo, uma injeção subcutânea em torno de uma articulação com dor, na coluna, para tratamento de hérnia de disco, e também intraarticular, e as aplicações sistêmicas em que você mistura essa mistura gasosa de oxigênio e ozônio com os fluidos biológicos, né? O sangue ou outras secreções. E, basicamente, o que o ozônio faz, o ozônio medicinal, né, que é essa mistura, ela tem que ser produzida a partir do oxigênio puro. O aparelho é um gerador de ozônio medicinal, geralmente um equipamento portátil de baixo custo, totalmente acessível, e ele recebe uma fonte de oxigênio puro medicinal, e isso o aparelho gera uma descarga elétrica de até 15.000 volts no oxigênio, dissocia as moléculas de oxigênio e reagrupa como ozônio medicinal, que é essa mistura gasosa. Essa mistura coletada numa seringa, ela vai ser utilizada de diversas formas, né? Então, sempre existiu muita dúvida sobre essa possibilidade de um gás, primeiro um gás, né, e segundo um gás oxidante, e terceiro, um gás que faz efeito em tantas doenças aparentemente diferentes. Sim, inflamações, dores, infecções, feridas, queimaduras, são... Sim. É um elenco aqui de coisas que não tem necessariamente a ver uma com a outra, né? Exatamente. Mas é que o ozônio, ele tem 3 ações principais, o ozônio medicinal. Ele tem ação germicida, ele é um bactericida, fungicida e virucida ou virostático potente, ele age em relação a todos os micro-organismos, basicamente em função da sua ação oxidante. Esses micro-organismos não têm sistema antioxidante capaz de enfrentar esse desafio oxidante que o ozônio promove. Então, essa é uma ação muito importante, principalmente nesse momento em que nós vivemos o advento das superbactérias, de infecções hospitalares de difícil controle. Então, para efeito tópico, seria fundamental a implantação imediata da disponibilização de ozônio tópico nos hospitais, por exemplo, em centros cirúrgicos, em desinfecção de máquinas de diálise, em desinfecção de equipamentos, de materiais cirúrgicos, por exemplo, para interromper essa cadeia. A outra ação é a ação analgésica, né, e anti-inflamatória. O ozônio, ele age num sistema que existe dentro de todas as células humanas, chamado NRF2, que é um sistema que combate o outro sistema, que é o NF-κB da inflamação. Então, esse sistema NRF2, ele age sobre 220 genes diferentes, no mínimo. E isso explica por que o ozônio acaba sendo eficaz, né? É uma das explicações mais simples, que é viável de entender como é que o ozônio age em tantas doenças diferentes.
E o ozônio também tem uma ação fundamental sobre a microcirculação, ele aumenta a liberação de oxigênio nos tecidos, faz um fenômeno muito parecido com a oxigênio-terapia hiperbárica, as câmaras hiperbáricas, então ele diminui a chance de amputações, é uma ferramenta potente para reduzir o risco de amputações em pés diabéticos, em feridas, né? E ele melhora essa questão da vascularização, tanto de lesões arteriais quanto venosas. Agora, na questão do câncer, a ozonoterapia atua no sentido do bem-estar do paciente com câncer, para amenizar os sintomas, por exemplo, dos efeitos da quimioterapia, Exatamente. ou ele atua na cura? Não, ele age como um tratamento complementar. É coadjuvante. Né? Coadjuvante. Sim. Ele não pretende substituir nenhum tratamento convencional. A ideia é, em função de melhorar a oxigenação, ele aumenta a eficácia da radioterapia, porque nós sabemos que a radioterapia é menos eficiente em tecidos com menos oxigênio, então, uma vez que você use ozônio junto, você vai promover maior chegada de oxigênio nesses tecidos, maior eficácia da radioterapia. Em relação à quimioterapia, os efeitos colaterais, muitos que são bem complexos, principalmente a fadiga oncológica, nós estamos começando um projeto no Hospital do Câncer de Barretos, né, agora conhecido como Hospital do Amor, exatamente para mostrar uma experiência que já aconteceu na Itália, com 50 pacientes, de redução de fadiga oncológica e melhora de qualidade de vida em pacientes submetidos ao tratamento oncológico convencional. Então, isso é muito importante. Eu, ouvindo o seu xará Mauro falando, na odontologia, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia já regulamentou a ozonoterapia em todas as áreas da odontologia moderna desde 2015. Isso por quê? Porque a boca e os dentes são áreas, né, em que a hipóxia, infecções e todos esses processos que exatamente onde o ozônio pode ajudar, funciona muito bem. Então, você tem possibilidade de recuperação de necrose de maxilares, por exemplo, né, que é uma complicação do tratamento oncológico, muitas lesões de infecções de granulomas periapicais, de lesões em geral, de tratamento de canal, né, com complicação que você pode. E, basicamente, o ozônio, hoje em dia, na odontologia, está se transformando numa ferramenta fundamental para qualquer dentista. Já existem cursos de capacitação referendados pelo Conselho Federal de Odontologia, né? E na medicina, infelizmente, né, nós enfrentamos essa dificuldade de convencimento. Bom, nós temos perguntas aqui do público, mas antes disso, vamos tentar falar a respeito do prefeito Bruno Covas, que surpreendeu a todos, né? Além da idade, ele tem 39 anos, o que chamou a atenção é o fato de que ele chegou ao hospital para tratar uma erisipela, e posteriormente os médicos descobriram a presença de um quadro de trombose venosa, e então chegaram à descoberta do tumor. Doutora Pilar, o que a gente recebeu de informações até aqui, o prefeito Bruno Covas, ele não tinha qualquer sintoma, absolutamente nada, jovem, 39 anos, pratica esportes. Muita gente se assustou com essa questão do silêncio da doença dele. O que a gente pode fazer para ficar atento? No sentido de exames, né? Porque ele chegou lá procurando uma coisa, tentando resolver uma coisa, e chegou a outra. Bom, eu tenho tanta informação quanto todos, só sei o que está aí na mídia, mas acho que a gente... algumas coisas são importantes nesse caso. Uma das questões é com relação à trombose. Então, por que a partir da trombose foram procurar um câncer? Uma trombose importante, uma trombose com tromboembolismo pulmonar, ou alguma coisa, com uma trombose com complicações, num paciente nessa idade, não é comum também. A gente normalmente procura uma causa para essa trombose. E uma das causas de trombose é câncer. Tanto o câncer quanto o seu tratamento aumenta a facilidade com que o indivíduo tem tromboses. Então, uma trombose não explicada é um motivo para a gente buscar um câncer de base. Mas não necessariamente. Mas não necessariamente. Ainda a maioria das tromboses não tem nenhuma relação com câncer, mas eventualmente ela pode ter. Os cânceres do trato gastrointestinal, na maioria das vezes, eles são de relativo fácil diagnóstico, porque eles trazem alguma dificuldade para a pessoa se alimentar. Então, ou dor, ou azia, ou mesmo uma perda, desconforto quando se alimenta, as pessoas acabam comendo um pouco menos, então é muito comum a perda de peso. Não é comum não ter sintoma nenhum, mas
como todas as neoplasias, às vezes elas são silenciosas e se desenvolvem um pouco mais rapidamente. O que a gente pode fazer, também pensando nessa questão de que o câncer se desenvolve a partir de um tempo, em geral, prolongado, desde o momento que aquela célula ficou comprometida com o câncer até ele aparecer, isso pode levar meses ou anos. Então, o que a gente pode fazer é ter hábitos de vida saudável, então, manutenção de peso, uma dieta equilibrada, não fumar, beber a menor quantidade de álcool possível ou não beber, ter atividade física, isso é o que a gente pode fazer como preventivo, e é importante que isso seja colocado desde a infância, para que a pessoa tenha esses hábitos e isso seja natural na vida dela. E na vida adulta, fazer os exames preventivos daquilo que é possível, fazer o diagnóstico precoce, então Papa Nicolau, mamografia, visitar o urologista, fazer esse tipo de exames, e se tem algum sintoma persistente, algum desconforto persistente, precisa procurar o médico, para daí se encontrar aquilo que é o inesperado, né, fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Muito bem, perguntas do público agora, vamos tentar responder todas elas. O Marcos de Pinheiros, doutora Rosa, ele pergunta se existe uma estimativa do número de portadores de Alzheimer em São Paulo. Então, o Alzheimer, ele, nos casos de demência, ele atinge cerca de 30% a 35% dos casos, né? Nós temos muitos pacientes, não tenho um número 30% a exato. 35% da população idosa. Da população idosa com demência, dos casos de demência, que chega a ser em torno de 10% dos idosos, do total de idosos. Mas nós temos muitos desses pacientes acompanhados no nosso serviço de especialidade e também pelo programa acompanhante de idosos. Aí a Clarice do Butantã também te pergunta, a Prefeitura de São Paulo tem algum serviço de acompanhantes para idosos? Como funciona? Nós temos o PAI, que é esse programa de acompanhante de idosos, que é um programa que atende idosos já com um certo grau de fragilidade física e de vulnerabilidade social. Normalmente são idosos ou sozinhos ou com um vínculo familiar já fragilizado. Não é um trabalho de cuidador, mas é um trabalho de acompanhante. Ele é um acompanhante, ele vai para as atividades... as diversas atividades. Isso. Ele vai para atividades externas, consultas, acompanha... Também ele não tem só enfoque nas ações de saúde especificamente, né? Ele trata a saúde como um todo. Então, também vê a parte espiritual, a parte social... e aí vai depender do grau de complexidade da necessidade desse idoso. Então, ele pode ir 1, 2, 3 vezes por semana e acompanha os idosos em algumas atividades dentro de casa ou fora. Então, são as atividades que a gente chama de básicas e de instrumentais. Doutora Maria Emília, a Valéria dos Santos pergunta se a ozonioterapia precisa ser prescrita por médico. Nós defendemos, sim, a ozonioterapia é uma técnica que pode ser utilizada por vários profissionais de saúde devidamente capacitados, inclusive a odontologia se adiantou e fez esse processo de regulamentação muito antes dos médicos, inclusive hoje em dia também os fisioterapeutas, os biomédicos, né, e os farmacêuticos estão aplicando ozonioterapia nas suas áreas de atuação, mas como o diagnóstico médico, diagnóstico clínico depende da figura do médico, nós obviamente defendemos que é necessário que o médico faça o diagnóstico, porque uma vez que você tem um diagnóstico o mais aproximado da realidade possível, aí você pode indicar um protocolo de tratamento já estabelecido com a participação da equipe de saúde toda. E a Maria José da Penha pergunta se a ozonioterapia também é eficiente para cicatrização em diabéticos. Com certeza. É uma das áreas em que existe mais evidência científica, inclusive sobre esse tema das evidências científicas, que é sempre a crítica, né, da falta de evidências, que a ozonioterapia seria uma medicina alternativa. Nós vamos publicar essa semana no site da Organização Pan-Americana de Saúde um trabalho conjunto da SOBON, né, da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, da Federação Mundial das Sociedades Médicas de Ozonioterapia e da BIREME, que é a biblioteca, e como parte do consórcio de práticas integrativas, o resultado do nosso mapa de evidências, que é uma técnica, uma ferramenta nova dentro da investigação científica, mostrando o benefício da ozonioterapia tanto em quadros de dores relacionados a hérnias de disco e dores articulares e feridas. Doutor Mauro, a Joana de Diadema pergunta até que idade é seguro fazer um implante dentário?
não tem idade. O importante é o fator saúde como o paciente se encontra. Ele não tendo nenhuma contraindicação de ordem médica, por exemplo, ele pode fazer implante a qualquer idade. Ele é um ser vivo, ele está vivo e se renova. E só comentando um pouco sobre a ozonioterapia, que realmente a odontologia tem um departamento já específico disso, eu que mexo com cirurgias, a gente usa, não vou dar nomes comerciais, um produto que realmente a gente vê um poder de cicatrização muito mais acelerado com microvascularização pós-cirúrgica no tecido gengival e várias lesões que são assim tratadas. Tem um cirurgião vascular que inclusive já veio nesse programa algumas vezes, eu acompanho, a gente faz alguns trabalhos em paralelo, e lesões como erisipela, e lesões em idosos, nós estamos falando de idosos, vários com problema de pressão alta e com suas feridas nas pernas abertas, eu já vi tratamentos com grande solução com duas coisas que nós trabalhamos, que é a ozonioterapia ou câmeras hiperbáricas também, e o plasma rico em plaqueta ou plasma rico em fibrina, que é o tirado do próprio sangue do paciente, que nós fazemos uma cobertura sobre a lesão e isso fecha aquela ferida em curto espaço. Estou dando isso como uma informação que a gente pode comentar isso mais para frente num outro dia, ajudando a população. Outra pergunta, doutor Mauro, do Júlio de Santo André. Como é que você vê, ele pergunta, o uso hoje, o avanço disso, da cibernética bucal? Não para em todas as áreas, eu acho, né? Inclusive, agora está uma grande forma de divulgação de odontologia digital, de programas de computações, de tudo feito via tomografias computadorizadas. A gente faz planejamentos cirúrgicos hoje, na qual é fornecido no final da história um guia cirúrgico para nós, no qual, a partir de um planejamento nosso, em cima de uma tomografia, que simplesmente não tem como, por exemplo, posicionar um implante numa posição não desejada, porque a gente perfura aquele guia e sem uma incisão, sem um corte, sem uma sutura no paciente, e o implante é colocado. Quer dizer, é uma realidade que daqui para frente, acho que nenhuma área da ciência foge. Doutora Pilar, o Adriano de Santana pergunta, estamos envenenados pelos alimentos? É possível fugir desse problema em uma cidade como São Paulo? O câncer é multifatorial, não é só alimentos. A gente tem problema. O ambiente, a gente sabe que a poluição está relacionada com problemas respiratórios e uma série de outros problemas, e está relacionada com o aumento de câncer. Isso vem desde a industrialização, não é uma coisa tão recente. Na verdade, se a gente for olhar, hoje, mais de 80% da população vive em zonas urbanas. Então, eu acho que eu não colocaria só a cidade de São Paulo. Na verdade, mais de 80% da população brasileira está exposto a alimentos super processados, a alimentos às vezes contaminados por agrotóxicos e a poluição e a outros contaminantes. Então, esse é um problema real. O que a gente pode fazer? Algumas coisas nós podemos evitar e que realmente está muito comprovado que está relacionado a câncer, principalmente do trato gastrointestinal. Então, evitar embutidos, eles têm muito nitrito na sua produção, então evitar o consumo grande de salsichas, linguiças, presuntos, tudo aquilo que é muito processado e muito preparado, ele tem no seu preparo os carcinógenos. Então, a gente pode, no dia a dia, apesar de não conseguir evitar esse contato com agrotóxicos, com poluentes 100%, isso não é possível, porque às vezes o agrotóxico contamina toda a cadeia alimentar, né? Você pode caminhar para uma comida um pouco mais preparada de uma maneira natural, quer dizer, cozida, assada, sem que tudo seja feito e venha pronto e processado de fábrica. É o que a gente pode fazer hoje. E para finalizar, a pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi, doutora Pilar, os efeitos maléficos do cigarro eletrônico. Eu não sou uma especialista em cigarro eletrônico, então o que eu vou falar é muito superficial, mas o que a gente sabe é que o cigarro eletrônico está associado com um grau de dependência química mesmo, muito superior ao cigarro convencional, e a pneumopatias muito graves, a quadros neurológicos também importantes. Então, hoje a gente tem uma epidemia mesmo de cigarro, ele tem uma falsa sensação de segurança, não tem cheiro, então é limpo, tem um sabor agradável, e as pessoas estão se sentindo seguras com um produto que tende a ser banido de vários países por causa da dependência química e dos efeitos colaterais. Eu ouso dizer que ele, se não é tão tóxico quanto o cigarro normal, ele pode ser até mais. Então, eu acho que é um problema muito sério que a gente está enfrentando
travestido de seguro. Gente, o programa terminando. Doutora Pilar, você está com a palavra. Sua mensagem final para o nosso público, bem objetivamente. É muito importante que nós tenhamos medidas efetivas de prevenção contra o câncer. Não se pode ter preconceito nem medo da vacina do HPV, ela deve ser usada em meninas e meninos o mais cedo possível. Doutor Mauro, palavra final. Quebrem paradigmas, famílias, vacinem contra todas as doenças, todo o calendário de vacinação, ano inteiro, é o segredo da longevidade. Tem a vacina contra a cárie, não? Tem. Tem? Escova de dente, fio dental, higienização perfeita. É a melhor vacina, e feita em casa e fácil. Não dói. Doutora Maria Emília. Mauro, eu acho que nós vamos precisar fazer um outro programa. Pode ser a partir de agora, Zenilda? Já vou já emendar. podemos continuar, Zenilda? É que infelizmente, eu discordo frontalmente sobre a questão da vacina do HPV. Eu estou envolvida na minha pesquisa de curso de perícias médicas, exatamente sobre os eventos adversos dessa vacina. Estive no Acre essa semana passada, participei de uma comissão, de uma audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre. Esse assunto é muito preocupante e eu acho que existe muita informação marketeada, né? E aí eu não posso recomendar, lamento, mas eu acredito que nós temos que abrir essa discussão sobre a vacina do HPV no Brasil e no mundo. E sobre a ozonioterapia é uma ferramenta fundamental para a saúde, como tratamento complementar, e eu acredito que a partir da divulgação do mapa de evidências científicas, a partir dessa semana, esses paradigmas em relação à técnica serão quebrados e nós vamos mudar esse cenário. Rosa Maria. Então, eu quero convidar os idosos, as pessoas idosas da cidade, os familiares, para comparecerem às unidades básicas de saúde e verificarem qual é a programação. Nós temos atividades físicas, temos grupos de memória, prevenção de quedas, polifarmácia, que é um problema muito sério, o uso de muitos medicamentos e a interação desses medicamentos causam muitos problemas para os idosos. Então, visitem a unidade básica do seu território, conheçam a programação, participem, porque realmente a gente tem que trabalhar com a prevenção. O processo de envelhecimento da população, ele é muito rápido, ele tem sido mais rápido do que o que era previsto, né? A gente já tem áreas da cidade de São Paulo que tem mais idosos do que jovens, de 0 a 15 anos, então isso é fundamental para o futuro da cidade. E gostaria, Mauro, de fazer aqui um adendo, doutora. O Brasil ele tem um trabalho muito sério com a vacinação, com o controle das vacinas. A gente tem lá na vigilância sanitária todo um processo de acompanhamento e de monitoramento das reações adversas. Tudo é muito rígido no processo de comunicação e de acompanhamento quando os casos raros acontecem. E a questão da vacinação ela tem sido muito séria e muito discutida no mundo, até pela volta de doenças transmissíveis que já estavam erradicadas, né? Acho que é muito sério, a gente tem que lidar com esse tema com muita responsabilidade para não causar aí não reforçar esse mito que vem sendo construído em relação às vacinas. Muito obrigado pela presença de vocês todos, a enfermeira Rosa Maria Bruno Marcucci, a otorrinolaringologista Maria Emília Gadelha Serra, o cirurgião dentista Dr. Mário Gerson e a oncologista doutora Maria Del Pilar Esteves Diz. Na mesa de som, o Fabiano Souza, Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado, gente que fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.